Olá, meu caro aluno, você aí, ó, no primeiro ano do ensino médio, você que está aí na escola, né? Prepare-se, porque agora eu, professor Almeida, estou levando para você mais uma aula de química, né? E hoje você vai ver a aula número 7. E aí, o que aborda então a aula de número 7? Olha lá, então, vamos dar uma olhadinha? Então, veja bem, a aula de número 7, ela trabalha sobre os processos de separação dos materiais. E entre eles nós vamos ver a filtração, decantação, centrifugação, destilação simples e fracionada e extração de solvente. Ainda veremos também sobre a reciclagem do lixo e o tratamento de água. Tudo bem? Então, muito importante esses temas para você, meu aluno. Você que está iniciando o ensino médio, tá bom? Então, isso é embasamento de técnicas que utilizamos no cotidiano, tá bom? E aí, olha só, processo de separação dos materiais. Na realidade, os processos de separação de misturas, né? Você já sabe o que é mistura, né? A união de duas ou mais substâncias que mantêm, suas propriedades definidas. Muito bem. E esses processos referem-se às técnicas ou métodos utilizados para dividir, ou seja, para separar uma mistura em seus componentes individuais, independente de ser um componente, dois ou três, de forma que isolando as substâncias nele presentes. Tá joia? Então, processos são técnicas, né, que utilizamos para separar os componentes de uma mistura. E essas misturas, elas podem ser compostas por tipos de material, como sólidos, líquidos ou até gases, e esses processos são fundamentais para obter substâncias puras e separar os componentes de propriedade específica. Então, só detalhando um pouquinho, uma vez que você já sabe o que é mistura, é interessante que utilizaremos técnicas para voltar a obter os componentes de cada mistura. Tá legal? Os processos de separação importantes, ou seja, cruciais, nós vamos observar no tratamento de água, também tratamento de efluentes, né, ou esgotos. Para quê? Para remover impurezas. E essas impurezas, elas podem estar de forma sólidas, de forma suspensas, ou ainda conter alguns compostos indesejados e contaminantes que, uma vez realizado a separação desses componentes, possa garantir a segurança e a qualidade da água que você aí precisa para consumir. Tá joia? Assim sendo, um dos processos mais simples que existe de separação dos componentes de uma mistura é o que a gente chama de filtração. E filtração nós temos dois tipos. A filtração comum e nós temos a filtração a vácuo. Professor, qual a diferença de uma filtração comum para uma filtração a vácuo? É a seguinte, veja bem. No geral, a filtração, ela é utilizado, ok? Na realidade, é o material, a técnica que você usa, para separar o material poroso, né? Usando o que chamamos filtro. E nesses filtros visa reter as partículas que são pouco solúveis, quer dizer, que não se dissolvem, e que deixa passar apenas o líquido ou gás que estavam nela dispersas, tá? Aí, como exemplo, você quando tem água e areia, então você quer reter o quê? Você quer ter água pura.
Então, você tem que separar a areia. Tá legal? Então, é claro que a areia vai ficar retida onde? No elemento filtrante, vai ficar retida no filtro, tá certo? Beleza. Ou, por exemplo, você tem o ar atmosférico puro e nesse ar tem muita poeira. Então, é importante também que você possa fazer uma filtração. Logo, a filtração comum é aquela espontânea. E a filtração a vácuo, vamos dizer, no caso da poeira e do ar, você precisa gerar uma pressão negativa para que aspire e deixe passar o ar puro, retendo as partes sólidas da poeira no filtro. Tá legal? Então, a filtração, o que significa vácuo? Vácuo quando você tem um tubo e você vai, só para relembrar, olha só para relembrar. Imagina aí você, meu aluno, tem o seu suco e você quer tomar o suco, aí você faz um canudo. Você tem o canudo e vai tomar o suco com o canudo. Na hora que você vai tomar o suco com o canudo, você aspira, não é isso? Quando você faz isso é uma pressão negativa sobre o suco. Então, ele vem contra você. Se você tem o ar atmosférico e nele tem muita poeira, então você injeta, faz com que esse ar poluído, ou você faz um instrumento que realmente produz uma pressão negativa e você força esse ar poluído passar pelo anteparo, pelo elemento filtrante. E aí fica retida as impurezas dele, tá bom? Então, vácuo é a ação que você faz para obter uma pressão negativa e aspirar algo em relação ao outro. Tudo bem? Então, é diferente do filtro comum, que você vai para coar café, para filtrar café, enfim. Aqui nós temos o desenho de uma mistura, tá bom? E essa mistura, você tem aqui o funil, e nele você tem o elemento filtrante, que é o filtro, o elemento papel. Claro que o resíduo não passa pelo papel, e quem passa pelo papel é o filtrado. Isso no filtro comum. Se for num filtro a vácuo, então a gente utiliza essa técnica aí. Ó. Você tem a amostra, então você tem aqui o filtro, tá bom? Com material poroso, e aqui você tem o que chamamos de vacuômetro. Então ele, uma vez ligado, ele faz uma pressão negativa, como se fosse succionando, aspirando. Então, quando o gás ele é aspirado por esse vacuômetro, a parte líquida vem para o fundo do recipiente e a parte da amostra que é impura, ok? Fica retido exatamente neste filtro, tá bom? É como se dissesse que é uma filtração forçada. Forçada no sentido de você aspirar, tá legal? Um aspirador. Então, você já viu um aspirador que em casa para aspirar a poeira do solo? Então, ali é através de uma filtração a vácuo, ou seja, uma pressão negativa para você separar os componentes de uma mistura. Outra técnica que chamamos também é a decantação. A decantação é o processo de separação de misturas heterogêneas, aquelas que observamos a olho nu. Geralmente envolve líquidos e partículas sólidas que são mais densas do que o líquido. Esse método é utilizado quando as partículas sólidas se sedimentam no fundo do recipiente devido à gravidade. Não precisa agitação. Então você tem aqui, ó, as impurezas misturadas digamos, na água, e com o passar do tempo as impurezas sólidas se sedimentam. Isso é a decantação. No entanto, o que acontece? Aqui você tem uma decantação, mas quando você quer retirar líquido desse recipiente e passar líquido para esse, é como se fosse um canudo, que você pega, não colocando o tubo na sujeira que está lá na base, no fundo do recipiente, mas somente o líquido, de forma que esse tubo que você está fazendo a transferência, ele esteja cheio. Você completa, ok? Enche o tubo e a extremidade dele você coloca no líquido do recipiente anterior. Levando a outra extremidade para outro,
Quando você inclina, essa transferência é feita. Como é que chamamos isso? Sifonação, tá bom? Mas isso acontece depois da decantação. Então, você tem a decantação, decantou, o líquido que você tem na superfície, você pode fazer uma sifonação e transferir esse líquido para outro recipiente. É como se fosse, chamamos vasos comunicantes, tá legal? Já uma centrifugação é uma decantação forçada, que é isso. Você tem uma certa amostra e você observa que as partículas sobrenadantes, coisa desse tipo, estão homogeneizadas, não é? Aí você dá uma rotação desse tubo. À medida que você vai agitando, as partículas mais densas, ela vem para o fundo do recipiente. Quanto mais você aumentar a velocidade de agitação, mais as partículas mais densas vão para o fundo do recipiente. É o que acontece com o sangue. Uma amostra de sangue, você vê, ela é uma amostra homogênea. Mas quando começa a agitar, os leucócitos, plaquetas, enfim, os componentes do sangue vão se separando. Então, é o que chamamos de uma decantação forçada, é a decantação, ou seja, a centrifugação. Destilação simples é um processo, sim. O que é a destilação? Separar os componentes por aquecimento e a temperatura de ebulição dos componentes são diferentes. Aquele que tiver menor temperatura de ebulição, ele vai ser coletado primeiro. Olha aí, é um processo de separação de misturas homogêneas, geralmente líquido, que aproveita a diferença de temperatura de ebulição dos componentes, que é a facilidade com que transfere para a fase gasosa, e esse método, particularmente, ele é eficaz quando os pontos diferentes de ebulições são diferentes. Então, olha só, com relação à destilação simples, você tem água e sal. A água ferve a 100 graus, mas o sal a mais de 800 graus. Então, é claro, é simples por quê? Porque quando você aquecer a 100 graus, você consegue retirar toda a água daquela mistura. E aí você tem um sal. É uma destilação simples. E o que é uma destilação fracionada? Fracionada, ela está dizendo que você tira partes, como o petróleo. Você tem vários componentes e eles têm temperatura de ebulição próximos. À medida que vai atingindo a temperatura de ebulição de cada um, eles vão se separando, eles vão saindo e você vai coletando. Tá legal? Olhando aqui o esquema, você tem um balão de destilação com a mistura de vários componentes e você aquece. Aqui tem um termômetro. Aqui, ó, os vapores não saem por aqui, eles vêm por aqui, ó. E aqui você vai ter o destilado. Nesse tubo aqui, que a gente chama condensador, não é por fora do tubo onde passam os vapores, a água ela entra e ela sai. Então você tem água aqui, tá bom? E você tem água saindo. Para quê? Para que ela resfrie o tubo e a condensação aconteça. Porque aqui você está gerando vapor e aqui você está obtendo líquido. Para isso é necessário que no condensador a diferença de temperatura da água em relação aos vapores condense para você obter ele na forma líquida. Valeu? E aí a fracionada eu já falei. É um processo de separação utilizado quando os componentes de uma mistura têm temperatura de ebulições muito próximos. Isso dificulta a separação eficiente por destilação simples, frequentemente utilizado, empregado para purificar líquidos, separar misturas complexas como o petróleo que eu falei, tá joia? Então aqui você tem, olha, o balão de destilação e você tem aqui uma mistura homogênea de líquido com líquido. No caso da destilação simples, geralmente são sólidos com líquidos, né? Porque o sólido tem temperatura de ebulição mais alta, o líquido tem temperatura mais baixa, então a diferença é grande. Já que na destilação fracionada, não. Os pontos de ebulição são muito próximos. E aí, à medida que você vai coletando aqui, ó, você vai coletando componentes. Você pode obter um componente, depois outro componente, porque as temperaturas de ebulição são muito próximas. Lembrando que nesse aqui, ó, você tem a entrada da água. E nesse aqui, vamos substituir aqui, ó, você tem a saída da água, porque ele entra em contracorrente. Enquanto os vapores vêm nesse sentido,
a água vai no sentido contrário para garantir a troca térmica e a refrigeração, que nós chamamos de condensação, tá bom? No processo de destilação fracionada, nós temos o quê? Vamos preparar a mistura? Vamos preparar a mistura, tá? A mistura líquida contém diferentes componentes com pontos de ebulições bem próximos. E aí você aquece o balão de destilação, o componente com ponto de ebulição mais baixo é o que vai sair primeiro. Começa a vaporizar primeiro. Vai haver a formação de vapor e o vapor do componente mais volátil sobe através da coluna de fracionamento que vai passar pelo condensador, tá legal? No condensador vai ocorrer o quê? A condensação. Os componentes com ponto de ebulição mais baixo condensam e revaporizam mais facilmente, enquanto os componentes com pontos de ebulição mais alto permanecem na fase de vapor por um tempo mais prolongado. E aí você vai coletar o destilado, que é exatamente o vapor que condensou e ele é coletado na forma de líquido, né? O destilado agora é mais rico no componente mais volátil, aquele que vaporizou primeiro, tudo bem? Assim sendo, nós temos também a extração por solvente, que consiste em extrair uma ou mais substâncias de um material utilizando-se o quê? Uma das propriedades químicas, que é a solubilidade. E na preparação do café, quando a água quente passa pelo pó, extrai as substâncias voláteis, restando as não voláteis, como a borra do café. Você já observou? Então, olha aí, você faz uma extração, você força o quê? A água quente, porque o café ele é insolúvel em água. Na água fria você não consegue obter o café. Você tem que aquecer a água. Aí sim, quando você coloca a água, ao passar a água quente, ela vai extraindo o café que é solúvel. Aí sim, você vai ter o café ideal. O que fica, aquele que não se dissolve, na água quente é o que chamamos de borra de café. E fica onde? Fica no filtro, né? Então, o sabor e aromas característicos do café vêm de quê? Das substâncias que se dissolvem na água quente, conforme eu falei. Também essa técnica de extração, por exemplo, quando a gente vai extrair essências de plantas, então nós utilizamos solventes apropriados, que é utilizado, ok, por exemplo, na preparação de perfumes e etc. Outros métodos de separação nós utilizamos. Quais são eles, por exemplo? A separação magnética. A separação magnética, quando você utiliza o ímã. Então, você tem aqui, por exemplo, muitos metais e tem outros materiais misturados, mas você quer separar só o metal. E aí, o que é que eu faço? Então, eu coloco um ímã e esse ímã atrai os metais, tá bom? Então, a separação magnética é por imantação. Por quê? Porque vai ocorrer a separação dos componentes metálicos por meio do eletroímã. Aqui nós temos outras técnicas de separação. A levigação, que é utilizado, digamos, na coleta do ouro. Para isso, você usa o mercúrio. O mercúrio se mistura muito bem com o ouro, aí você separa a areia do ouro quando você passa a água. E depois você destila e separa o ouro do mercúrio. É tranquilo. Catação, você tem o feijão ou arroz, tem pedras, tem alguns grãos de tamanhos grandes, porém diferentes. Então eu vou fazer uma catação, tá bom? São muitos os outros métodos de separação quando você tem algumas misturas bem definidas. Tamização. O que é tamização? É nada mais do que uma peneira. Então, já viu em sua casa aí? Sua mãe, ou sua irmã, ou você mesmo utilizando a peneira. Até o pessoal que trabalha na construção civil para peneirar areia. Tá bom? Então, visa separar sólidos que apresentam grãos de tamanho diferentes. Temos também a recristalização ou a extração de cristais. É muito utilizado lá na orla marítima, digamos, quando vai se obter o sal. O sal existe na água do mar, não é? O sal existe na água do mar? Sim, existe na água do mar. E como é que vai separar? Quando a maré sobe, então se retém parte daquela água.
que nós chamamos lá de salinas. E a água do mar ela é colocada em alguns tanques para que, com o tempo, ela vai evaporando. Quando a água vai evaporando naturalmente, então, aqueles cristais de sais que estavam dissolvidos na água, você obtém normalmente. Portanto, é uma técnica chamada de recristalização. Sobre o lixo é algo que não se quer mais, né? Aquilo que não tem mais de uso característico. Portanto, o processo de reciclagem é uma técnica muito utilizada sobre o lixo, né? Quer dizer, você precisa reaproveitar aquele lixo. O que você faz? Você vai fazer a coleta dos resíduos sólidos, né? Que neles podem conter variedades enormes de materiais diferentes. Entre eles pode ter plástico, papel, metal e vidro. E alguns processos de reciclagem do lixo são necessários. Você quer reciclar o lixo? Então vamos fazer o seguinte. O lixo é sólido, né? Então vamos fazer um processo de trituração. O que é triturar? Você coleta o material e passa ele por um triturador para reduzir o quê? O tamanho dos resíduos, porque ele é muito grande, então você vai diminuir. Como é que faz? Através do processo de trituração. Na sequência, tem metais no meio e você não quer, ou quer o metal, separação magnética através do ímã, né? Que são utilizados para separar os materiais metálicos do rejeito do resíduo. Se você quer fazer uma flotação, o que é isso? Você vai usar água, isto é, você vai envolver ou colocar a mistura em um líquido, onde os materiais, boa parte dele vão uns fluir, ficar na superfície, o outro vai afundar. Então, quando isso acontece, aquele material flotou, isto é, ele ficou na superfície e você vai tirando e você vai separando naturalmente, tá legal? Ainda tem assim a centrifugação, que vocês já viram, né? É uma condensação forçada para que os sólidos se decantem. Destilação, vocês já viram a destilação simples, que é muito comum nos processos químicos, né? E a reciclagem específica é que cada material, seja plástico, papel, metal, vidro, é encaminhado para os processos específicos de reciclagem. Os materiais reciclados, usados o quê? Produção de produtos novos, reduzindo a necessidade de recursos naturais e contribuir para a sustentabilidade ambiental, como embalagens, ok? Entre outros. O que eu pediria a você, meu caro aluno, é que você fique de olho nas técnicas de tratamento de água. Vamos lá, então? Olá, meus amigos da Mediação Tecnológica, eu sou o Dr. Lauro Fernandes, o coordenador operacional da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, a CAERD. E hoje nós estamos aqui na Rondônia Rural Show com a maquete da mini estação de tratamento de água e também um simulador de desperdício de água. Então eu vou começar a mostrar para vocês desde a captação até a adução, a composição dos produtos químicos, a reação desses produtos químicos para tornar uma água potável, uma água bruta, em uma água potável, pronta para consumo humano. Então vamos lá. Aqui nós iniciamos pela nossa captação. Aqui nós temos aqui um container contendo água bruta, água do rio Machado aqui de Ji-Paraná. Aqui tem um bombeador onde ele aduz a água bruta através desse sistema de mangote. Aqui para a primeira câmara de floculação, onde há a mistura do nosso sulfato de alumínio, que tem aqui, é o floculador, que se mistura com a água, formando pequenos flocos, onde ele começa a separar o conteúdo da massa, separando e distribuindo dentro da câmara de decantação. Não sei se você consegue acompanhar aqui, mas tem várias etapas aqui para quebrar um pouco a velocidade da água. Ele decanta e aqui ele vem correndo a separação, onde passa pela calha à parte, até chegar aqui no nosso leito filtrante, onde há várias camadas que compõem esse leito filtrante para que
a gente consiga separar todos aqueles resíduos da água, né? Onde passa pela areia, carvão ativado, outra série de areia e outra composição mais grossa, até ele ser distribuído no nosso reservatório. Vejam bem como é que está a cor da água aqui, já está pronta para consumo. Daqui nós temos a mistura do cloro. Para que serve o cloro? Resumidamente, para eliminar qualquer tipo de bactérias, né? Então o cloro ele é bombeado até aqui o nosso reservatório, onde há também essa composição para que elimine todo tipo de bactérias. Então daqui, depois distribuído para o reservatório, ele é bombeado para todas as residências, como vocês conseguem receber toda essa água na casa de vocês. Superando aqui essa etapa da estação de tratamento, nós passamos aqui para todo tipo de desperdício, aquela torneira mal fechada dentro da residência de vocês. E aqui nós temos o demonstrativo, aqui com 46 litros, ó. Ele tem um gotejamento de 46 litros, com abertura de 2 milímetros. E aqui ele demonstra aqui o desperdício dentro de um dia. Vejam bem. Olha aí então, meu aluno, que legal, olha só. Fique de olho aí agora nas etapas do tratamento de água que nós observamos no laboratório, tá bom? Então, criamos um laboratório e vocês vão ver o passo a passo do tratamento de água, todas as técnicas que acontecem para você, da água bruta, obter uma água potável. Vamos lá então? Fica de olho, tá bom? E agora você já viu as técnicas de tratamento de água, ou seja, entendeu? Vamos lá agora para o passo a passo. O tratamento de água, o que diz? Diz o seguinte, olha só. É destinado ao consumo humano que é feito através da ETA. Mas o que significa ETA? Hein? O que significa mesmo a ETA? O que vocês viram no experimento, o que vocês viram no tutorial é característica do que acontece, por exemplo, em Rondônia. Nós temos a CAERD, né? Que ela faz companhia de água, ela trata a água, ela pega, por exemplo, aqui em Porto Velho, ela pega a água do Rio Madeira, que é a fonte de captação bruta, tá bom? Bombeia e leva para a sequência operacional do tratamento de água, que nós chamamos de ETA, extração de tratamento de água. Como isso é feito? Então, ela capta a água bruta, transfere para um tanque e no tanque, geralmente, coloca-se um sal chamado sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, como a água vem bruta, aquela água com barro, com areia, enfim, então o sulfato vai atuando à medida que a água vai chegando e vai misturando, o sulfato vai aglutinando aquelas impurezas, que nós chamamos isso de floculação, tá bom? A coagulação também, a floculação, à medida que as impurezas vão se unindo, elas vão ficando mais densas do que a água, mais pesada, e, portanto, vão para o fundo do recipiente. Então, neste recipiente, em seguida, tá bom? Então, a água aqui, ó, ela recebe a dosagem de sulfato de alumínio, ela vai coagulando, vai para o tanque sofrer o processo de coagulação. Essa agitação aqui é mecânica, aqui tem um agitador mecanicamente para facilitar o sulfato de alumínio reagir com as impurezas. Depois a água sobrenadante, ela vai para esse tanque aqui que a gente chama de decantação. E aqui é uma decantação no processo espontâneo. 24 horas, 48 horas, 72 horas, as impurezas sólidas que foram floculadas através do sulfato de alumínio, elas vão para o fundo do recipiente. Então, todas as impurezas sólidas vão ficar onde? Na decantação. Mesmo assim, a água sendo transferida para o tanque de filtração, vão levando algumas impurezas que não conseguiram decantar. E aí,
você vai pegar e submeter a um filtro. Nesse filtro tem areia, tem seixos, onde as partículas sólidas vão ficar retidas. Tá joia? E daí, o que se obtém? A parte líquida, sobrenadante, vai para um outro tanque e lá vai receber a desinfecção através de quem? Cloro ou fluoreto, que é para poder matar as impurezas vivas, quer dizer, os micro-organismos. O que aconteceu, então, com relação às etapas de coagulação? Então, olha aí, na coagulação, só repetindo, hein? Quando você coloca, você tem a água que vem de lá, do Rio Madeira. Então, você colocou o sulfato de alumínio, então você agita, força a união do sulfato com as impurezas sólidas. E aí, transfere para outro tanque. Lá, naturalmente, as impurezas sólidas vão decantar. O que interessa é a água sobrenadante, é a parte de cima. Você transfere aquela água para um processo de filtração, para tirar o quê? Aquelas impurezas que não decantaram, então tem um diâmetro menor, você vai reter, quer dizer, você vai clarificar essa água. Sempre transferindo para o tanque posterior a água sobrenadante. Chegou lá no filtro, você vai clarificar, quer dizer, os seixos, a areia vai tirar a parte sólida, bruta, que ficou naquela água. Você transfere ainda para outro tanque e lá, uma vez que a matéria bruta, a areia, impurezas sólidas ficaram retidas na decantação e na filtração, mas pode ter bactérias, micro-organismos. Aí é a hora de você fazer a desinfecção. É como se você limpasse a água para depois você desinfectar. E aí, com o cloro, você mata os micro-organismos. E com o flúor, que é interessante através da fluoretação, você vai propiciar água para quem consumir, evitar o problema do bócio, da tireoide, enfim. Valeu? E aí, voltando para cá, a água ela é distribuída no reservatório, vai para um reservatório em elevação, que por gravidade vai atender as residências, enfim. Tá legal? Então, aí agora, só falando, quer dizer, eu expliquei para você teoricamente, agora vamos conhecer cada etapa, né? Lá na coagulação, conforme eu falei, a água na sua forma natural, ela recebe quantidade de sulfato de alumínio que vai aglomerar, juntar partículas sólidas que se encontram, como, ok? Por exemplo, areia. E aí, na reação, vai acontecer o que chamamos de floculação. Então, ela recebendo o sulfato de alumínio, através de agitação metânica, ela vai se aglutinando e formando partículas sólidas com foco maior, claro. Isso aí vai gerando, essas partículas têm densidade maior do que a água. Se tem densidade maior do que a água, vai para outro tanque. Lembrando, coagulação acontece num tanque, floculação em outro tanque, decantação em outro tanque, levando sempre a parte sobrenadante. E a decantação é a etapa na qual, por gravidade, não se usa agitação mecânica, na decantação é por gravidade. E aí os flocos com as impurezas vão depositando no fundo do recipiente. O que interessa é a água que está sobrenadando na superfície. Mas tem partículas que eu falei que não conseguem decantar. Vou fazer a filtração. Na filtração, aí sim, através de um elemento filtrante, que a gente usa camada de areia, ela vai reter as impurezas sólidas da água. Enquanto o carvão ativado, que se coloca, retira o odor, aqueles gases que geram aquele odor desagradável. Então, o carvão ativado retira para que o sabor das substâncias utilizadas não seja sentida pelo olfato do consumidor, né? E aí vem a desinfecção. Até a filtração, nós tiramos o quê? A matéria bruta, as impurezas brutas. Agora vem os micro-organismos que tiramos através da desinfecção. E aí, vamos dosar a solução de cloro para eliminar os micro-organismos presentes.
Feito isso, a água já está tratada, retirou as impurezas sólidas, não tem mais micro-organismos, é hora de aplicar o famoso flúor, através da fluoretação, que é para a prevenção de cáries. Vamos então agora, convidando, já que você viu todas as etapas de tratamento de água, vamos lá agora para um aprender fazendo. O que diz o aprender fazendo? Aqui diz o seguinte: na perfuração de uma jazida petrolífera, lá nas fontes de petróleo, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. E ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto deixa de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a 2 processos mecânicos de purificação antes de ser refinado. E aí, vamos separá-lo da água salgada e separar das impurezas sólidas, como areia e argila. Depois desse anunciado, o que se diz? Esses processos mecânicos de purificação, quais são eles, respectivamente? Letra A, decantação e filtração. Letra B, decantação e destilação fracionada. Letra C, filtração e destilação fracionada. Letra D, filtração e decantação. Letra E, destilação fracionada e decantação. E aí, qual seria mesmo a resposta que nós teríamos aí para você separar e tirar de início aquelas impurezas? Está dizendo aqui, não são processos químicos, hein? São processos mecânicos de purificação. Aí sendo, olha só, se por acaso você escolheu que a letra A é a resposta correta, é porque lá, antes de refinar o petróleo, para ser refinado, ele tem que estar puro, ele tem que estar aquela mistura, os componentes têm que estar puros, então todas as impurezas têm que ser tiradas antes. Então você faz uma decantação para em seguida fazer a filtração. Depois de tudo isso, aqui o petróleo vai lá para as torres de destilação para separar seus componentes, tudo bem? E no comentário exatamente isso aí. Decantação é um dos processos. Por quê? É visto que a água é mais densa que o petróleo. Ele fica na parte de baixo, ela fica na parte de baixo. Enquanto que o petróleo fica na parte de cima. Então vamos tirar, podendo ser separados. Beleza. Depois vem o quê? A filtração. E aí você vai retirar as impurezas sólidas. Valeu? Então, antes do refino do petróleo, temos que ter o quê? Fazer uma decantação e fazer uma filtração. Fique ligado. Ajudando a você entender ainda sobre técnicas de separação, vamos agora para outro aprender fazendo. Opa! Nesse segundo exemplo, diz o seguinte. Veja só, hein? O mercúrio é um metal líquido que é utilizado pelos garimpeiros para extrair o ouro. Neste caso, o mercúrio forma com o ouro uma mistura líquida homogênea que pode ser separada facilmente da areia e da água. Infelizmente, esse processo causa muitos danos ao meio ambiente. E o uso do mercúrio contamina o solo, as águas, o ar atmosférico e os próprios garimpeiros. Sendo assim, a separação do ouro é feita sob aquecimento e isso só é possível por quê? Letra A. Será que o ouro é mais volátil que o mercúrio? Letra B. O ouro é mais denso que o mercúrio? Letra C. O ponto de ebulição do mercúrio é maior do que o do ouro?
Letra D, o mercúrio funde-se a uma temperatura menor que o ouro? Ou letra E, o ouro dissolve-se no mercúrio? Para você que está ligado nas técnicas de separação, qual seria a resposta correta para você separar o ouro sob aquecimento? Qual seria isso aí? Ah, a letra E. O mercúrio atrai o ouro, ou o ouro atrai mercúrio e os dois se unem. Ótimo. Sendo assim, retira a areia. E para você separar o ouro do mercúrio, você faz o aquecimento, que é exatamente através da destilação. Então, como o ouro se dissolve no mercúrio, teremos uma mistura homogênea formada por sólido dissolvido em um líquido, cuja mistura pode ser separada através de quê? A separação líquido, que são dois líquidos, separação simples, que tem pontos de ebulição diferente, tá bom? Olha aí, meu aluno, então aqui você entendeu? As técnicas de separação de uma mistura. Aprenderam sobre filtração, filtração a vácuo, decantação, extração, recristalização. E ainda aprenderam sobre as etapas de tratamento de água. Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação, até o consumo humano. E também sobre a reciclagem, né? Separar um lixo que não presta, dele você obtendo componentes que podem ser reutilizados. Beleza? Sendo assim, já voltaremos com uma revisão do conteúdo no sentido de garantir a você uma boa atividade de sala. Ok? Então, já estamos de volta. Fique ligado.